Bom, gravando, maravilha. Sui Popó, boa noite, meninas. Já falei com vocês, mas bora lá para mais um encontro de mentoria, e autodesenvolvimento, só coisas boas. Ai, maravilha. Meninas, o que que eu quero trazer aqui hoje para vocês, tá? Conforme aqui a nossa, dando continuidade, né? Aqui na nossa apostila, a página, peraí que eu não vou começar da página 91 até a página 104. Mas eu vou começar com vocês na 96, que é a roda dos 7 tipos de riqueza. Só que antes de começar e trazer propostas, enfim, quero fazer, né, uma meditação aí com vocês, se vocês me permitirem. Popó tá pós-plantão, cuidado para não dormir, faça Nossa, com os olhos abertos. E quero compartilhar um vídeo também, menos de 3 minutos, um vídeo assim bem curtinho, mas que toca ali no profundo, toca na alma, e está muito correlacionado com o tema de hoje, né? Porque a gente vai falar ali da roda dos 7 tipos de riqueza. E essa roda dos 7 tipos de riqueza, ela está muito correlacionada com a nossa mentalidade, falando também de riqueza e mudança de mindset, que é a mentalidade fixa e mentalidade progressiva. A Karen, nossa colega de profissão, ela também é enfermeira, está aí num desafio de 21 dias. Gente, a menina tem uma autoridade para falar, uma propriedade, ela é incrível. E ela está fazendo acontecer ali os 21 dias de conexão diária, trazendo propostas diárias, é uma coisa assim mais linda de ver. E aí, um desses dias, ela falou sobre mindset, tudo também correlacionado com aquilo que eu já queria passar para vocês. Foi o tema também que eu trouxe para vocês na terça-feira, que era para ter sido pelo Zoom, mas eu decidi fazer ali pelo Instagram, trazendo esse desafio para mim também de me expor mais. Eu me sinto muito acolhida num ambiente fechado, com pessoas que eu conheço, né, que eu já tenho conexão. E aí eu decidi fazer pelo Instagram, abrindo também possibilidades de outras pessoas me conhecerem. Fiquei um pouquinho nervosa, mas pedi muito em oração, né, para Papai do Céu conduzir, e foi muito tranquilo. No final deu umas bugadinhas ali, e a gente faz o nosso caminho caminhando, né? Não existe data certa, lugar certo, pessoa certa. O negócio a gente faz é aqui e agora, né? Então, dentro das nossas possibilidades, o que que está dentro do meu alcance, o que que está ali dentro do desejo do meu coração, de dar um passo adiante, de fazer coisas diferentes para poder ter resultados diferentes. Então, esse desafio aí que eu me coloquei, né, de falar aí publicamente, para mim foi maravilhoso, mesmo observando falhas que eu escrevi ali para poder falar e acabei não falando, mas é sobre isso, a gente trabalhar ali, não dentro das nossas perfeições, mas buscando, né, fazer diferente, fazendo melhor todos os dias. Então, sou muito grata, deu tudo muito certo, no final dá tudo muito certo, e pretendo fazer diversas outras lives ali, trazendo, né, mais conexão, mais palavra, mais direcionamento para diversos profissionais de saúde, e a gente direciona um público que é o público que a gente, né, quer falar, mas na verdade a nossa intenção é de falar para todo mundo, né, porque o mundo inteiro precisa de um processo de transformação. E o processo de transformação, meninas, ele não é por um período. O nosso processo de transformação, ele é diário, ele é constante, ele é dia após dia. Muitas situações, né, muitas circunstâncias nas nossas vidas já foram curadas. Mas vocês concordam que a cada momento da vida eu tenho uma dor? O que não me faz adoecer é ficar presa na dor do passado, porque a dor do passado eu trago cura, eu trago ressignificado, eu trago perdão, eu trago auto-perdão. Então, isso é maravilhoso. Mas o fato de estarmos, né, em constante transformação é estarmos sempre curando diariamente alguma coisa, alguma pessoa, enfim, algo interno, externo.
trazendo para perto, para a consciência de vocês, hoje, qual que é a sua dor? Hoje a minha dor é o meu irmão estar internado, hoje a minha dor é minha mãe, né, ter descoberto aí o câncer novamente. Hoje a minha dor é o financeiro da minha empresa, que eu abri recentemente, estou na construção. Mas eu estou sempre, né, na busca de processos de ressignificação e de passos diferentes para poder avançar naquilo que eu preciso. Mas eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Paty, como você está feliz com a sua mãe com câncer, com o seu irmão internado e passando pela fase de transição, né? Carregando aí uma empresa nas costas. Gente, confiando, acreditando, entregando para Deus, tendo uma aproximação maior com Ele. E isso não é só pela necessidade, isso é pela nossa intencionalidade. Hoje, a minha intenção é estar muito, muito conectada com Deus. Deus, como faço para poder ter mais intimidade com você sem estar indo na igreja? Deus está respondendo, Deus está trabalhando. Deus, como é que eu vou pagar minhas contas no mês que vem, sendo que eu não estou registrada desde setembro e as coisas vão acontecendo? E isso é mágico, isso é maravilhoso demais. E isso, gente, fortalece uma mentalidade progressiva. Porque se eu tivesse uma mentalidade fixa, jamais eu teria pedido as contas. Se eu tivesse uma mentalidade fixa, eu estaria presa no passado. Se eu tivesse, né, uma mentalidade fixa, eu estaria chorando todos os dias pelas condições que o será, né, acomete a gente muitas vezes, né? Então, assim, eu estou em uma das minhas melhores fases da minha vida, tendo a liberdade que eu quero. O financeiro ainda não está congruente, mas amém, só coisas boas. Estou correndo atrás disso para fazer a minha roda girar. E é isso. Qual o caminho que a gente está seguindo? Estamos seguindo, né, pelo caminho correto? Seguindo o seu instinto do seu coração? Fazendo aquilo que você deseja? E isso é muito bom. Quando a gente foca o pensamento naquilo que a gente quer, quando a gente alcança e quando a gente traz o alcance e a modelagem. Isso é muito bacana. Bom, vou começar com vocês fazendo aí uma meditação de 6 minutos. Popó, fica aí com o olho aberto, mas sinta essa energia maravilhosa e poderosa. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha de fundo, porque isso é bom Não demais. fechar o olho mesmo não. Quê? Posso fechar o olho mesmo não. 6 Fecha não, minutos. menina. Medita com o olho aberto, pelo amor de Deus. Esse é um minuto, beleza, mais 6. Sim, meu Deus do céu. Ai, Deus. Tá dando para ouvir, meninas? Sim. Tá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, a verdade já tá bem aumentado aqui, mas ok. Bom, então vamos lá, meninas. Vocês estão no lugar confortável? Popó, eu sei que tá, só não pode fechar o olho, né? Mas amém. Então, eu convido vocês, meninas, a fechar os olhos de vocês, Su, Popó não. Se posicionem de forma confortável, Su sim, Popó não. Relaxe o seu corpo. Solte os seus ombros. Relaxe a sua mandíbula. Vai acalmando a sua respiração. Sinta e perceba o ar que te preenche ao inspirar e expirar lentamente. E toda vez que os seus pensamentos divagarem, se esforce para poder voltar para o aqui e o agora. Te convido a reprogramar os seus pensamentos, sentimentos e emoções de forma mais profunda. Se conecte-se com a sua fé, traz a sua positividade, que ela é a sua fé em ação. É acreditar que dias melhores virão. Acreditar também que nós temos um plano.
e que quando as coisas não saem bem planejadas, nem sempre é uma coisa ruim, meninas. Às vezes é até uma sorte. Se coloque em paz, apenas pelas suas boas intenções, porque o seu coração ele é bom. E quem planta o bem, eventualmente, o bem sempre vence. E com essa ideia em mente, meninas, traga para sua consciência, para sua respiração. Inspirando profundamente, expirando, percebendo a musculatura da sua respiração, dos seus pulmões, trazendo a sua consciência para esse exato momento. Permita-se se entregar completamente para esse momento. Sinta esse calor, essa energia que vem de dentro de você. E sem analisar, só sentindo. Sinta as coisas boas que o universo tem a te proporcionar, inspirando e expirando lentamente. Inspira profundo e vai soltando devagar. Traga uma energia de fé e de positividade para o seu coração. E por alguns minutos, acredite, você faz tudo aquilo que é possível. Nós fazemos. Você dá o seu melhor. Então, entrega ao universo e permita que ele te responda. Repitam, meninas, mentalmente essa afirmação. Eu estou calma e em paz. E confio na minha jornada. Eu estou calma e em paz. E eu confio na minha jornada. E a cada respiração, acolha toda essa energia, confiança, bondade e fé para dentro de você. E a cada expiração, deixe qualquer sentimento negativo ir embora. Mantenha apenas sentimento de paz, que é a sua paz interior, calma, leveza. Se traga para este momento, estando positivamente e completamente relaxada, segura e em paz, com tudo que está em sua volta. Eu estou calma e em paz. E eu confio na minha jornada. Devagar, traga a sua atenção para a sua respiração. Sinta o seu corpo expandindo e contraindo a cada respiração. Sinta o seu corpo trocar essa energia poderosa entre você e o universo. Comece a mexer os seus pés. Mexa as suas mãos. Mexa o seu pescoço. E quando vocês estiverem prontas, meninas, abram os seus olhos. Sinta-se presente. Sinta-se em paz. Sinta-se verdadeiramente mais leve. Obrigada, meninas, pelo momento juntas.
Vamos voltando para o aqui, para o agora. Meninas, vocês querem trazer alguma percepção dessa experiência? Sim, não, talvez. Estão se sentindo mais leves? Sim. Conseguiram trazer uma atenção focada ou não? A mente divagou? Fez esforço para trazer de volta ou não fez? Se permitiu ou não se permitiu? É difícil ou não é difícil? Qual que é a percepção, desculpa, que vocês tiveram com esses 6 minutinhos e meio aí? Eu estava tão tensa, porque eu tive, né, uma situação aí agora à tarde, nossa, que em mim estava pesado. E aí eu me conectei com uma meditação de uns 10 minutinhos ali. Ai, meninas, meu Deus, ó, foi embora. Leve. Ai, é muito bom, muito bom. Meninas, vou compartilhar um videozinho com vocês. Só me confirmem se aparece para vocês. Primeiro, deixa eu ampliar aqui. Espera aí, só um minutinho que eu já vou compartilhar. Aí vocês me falam se compartilha. Menino no meio da ponte, compartilhar. Compartilhou, mas eu quero compartilhar maior. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês, meninas. Vocês estão ouvindo? Não. Meninas, confirmem para mim se está grande para vocês e se vocês estão ouvindo. Não. Não? Não. Tá, então deixa eu interromper. Voltar lá, Jesus. Espera aí, que vai dar certo. Zoom, compartilhar. O menino. Ué. Ah, perfeito. Acho que agora vai. Compartilhou? Oi. Vou soltar o som. Veja se dá para ouvir. Essa ponte que está no nome da história é tão grande, mas tão grande. Tá dando para ouvir? Sim. Ah, então perfeito. Agora vai. Sabe essa ponte que está no nome da história? É tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Ei, por que você tá aí em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim, tenta. E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino.
Ei, menino! Menino! Qual é o seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro. Esse final aí, Sebrae, arrebentou, né? Eu queria ter tirado antes, mas... Ai, Deus. Meninas, gostaram? É muito bacana, né? Olha o que eu acabei de escrever aqui, né? Para onde as escolhas certas nos levaram? Acabei de escrever essa pergunta, assistindo, já assisti 1000 vezes. Uhum. Mas eu acabei de extrair essa pergunta. Para onde as escolhas certas nos levaram? Então, quando a gente olha para trás e percebe quem éramos, aonde estamos e aonde desejamos chegar. Vocês já perceberam alguém que fez uma escolha certa se ferrar na vida? Eu nunca vi. Existem muitas consequências, né? Hoje eu estava conversando aqui com o meu inquilino e ele falou, ai, o meu primo, ele estava bem aqui em São Paulo e aí se mudou com a esposa para a terra natal dele. Não vou lembrar o nome da cidade que ele falou. E aí ficou um mês lá e morreu. Olha que coisa louca, né? Ele fez uma escolha errada, gente? Não, né? Ele fez a escolha do coração dele, porque se ele foi para lá, ele atendeu o desejo do coração dele, né? Mas atendendo o desejo do coração dele, ou da esposa, ou de ambos, enfim, né? Aconteceu uma fatalidade, infelizmente, né? Ou felizmente, a gente não sabe, né? Porque dizem que o inferno está aqui, né? Mas amém. Mas eu nunca vi uma pessoa com a perspectiva alta, com um sonho e se ferrar. Eu nunca vi. E o que que acontece, né? Muitas vezes a gente se acomoda. Gente, eu não estou falando que a gente não deve se acomodar, tá? Depende do ponto que a gente vai se acomodar ou não, né? Mas a nossa vida ela é uma crescente. Nós estamos em constante crescimento, evolução, desenvolvimento. O mundo desenvolve. A gente é obrigado a se jogar, senão a gente vai ficar para trás. E aí nós estamos aqui, no ponto de partida. Ou a gente está crescendo, ou a gente está morrendo. A gente não está aqui nunca. Nunca. Nós estamos vivendo o tempo presente neste exato momento crescendo, porque nós estamos aqui conectadas, envolvidas no autodesenvolvimento. E se não fosse aqui, vocês estariam assistindo um filme. Isso também trabalha autodesenvolvimento. Ou num jantar familiar, isso é movimento. Isso é um movimento muito benéfico. E vocês estão aqui. Então, o tempo presente é para crescimento, é para desenvolvimento. Então, ou eu estou crescendo ou eu estou morrendo, eu não vivo estagnada. A pessoa que acha que ela está numa zona de conforto, ela não está estagnada. A pessoa não estagna, ela morre, ela declina. Sabe o idoso que está ali, ó, com a perspectiva de vida baixa? Quantos idosos aí de 70 anos a gente está vendo em extrema ativa? Como que fala? Explorando abundância. E a nossa vida é sobre isso, né? Enquanto uns decidem ir, outros, não é que eles não decidem, né? Não é decidir nada. Não, eles estão desistindo de dar um passo adiante. Então, quantos sonhos a gente ainda tem latente dentro do nosso coração e que a gente está matando esse sonho dia após dia? Gente, fiquem com aquilo que faz sentido para vocês. Porque o sonho de um não é o sonho de outro. Mas o meu sonho, eu estou seguindo? Eu estou buscando?
Eu estou criando conexões que vão facilitar, que vão favorecer essa crescente, esse desenvolvimento, esse processo? O meu processo não é o processo da Su, não é o processo da Popó. Cada uma de nós temos um sonho. O sonho de um é ficar rico, o sonho do outro é ter saúde, o sonho do outro é definir o corpo, o sonho do outro é ter sucesso na carreira, o sonho do outro é ter sucesso dentro da família. Só que este sonho, ele te move para poder equilibrar todas as áreas da sua vida? Isso é importante. Porque não adianta eu focar só no sonho da família e não focar no financeiro, no equilíbrio financeiro, de me relacionar com outras pessoas, né, de ter uma boa convivência aí na sociedade, de ser uma excelente profissional, ou ser uma excelente profissional e ser uma Zé Ninguém dentro de casa. Nossa, mas você é tão excelente no profissional, né? Grandes empresários que faturam milhões, mas que não são felizes, porque não valorizam o processo dentro de casa. Não tem paciência. Se não tem paciência dentro de casa, vai ter paciência com quem? Com o quê? É um negócio muito doido, né? E isso é uma fuga constante. Só faço o que eu gosto para poder fugir de outras coisas que eu preciso resolver. Faz sentido aí? Mentalidade é um negócio muito, muito, muito doido. E falando de sonhos, né? Os sonhos, meninas, tudo aquilo que um dia foi sonho para a gente, que a gente conseguiu realizar, nada foi fácil. Todos eles foi enfrentando desafios, né? Realizei um sonho de comprar o carro, pelo amor de Deus. Realizei um sonho de comprar um apartamento, misericórdia. Realizei um sonho de fazer minha faculdade. Minha mãe queria jogar uma bomba na faculdade. Realizei o sonho de fazer a minha pós. Realizei o sonho de tal viagem. Ah, foi fácil fazer a viagem? Juntar dinheiro 2 ou 3 anos para fazer a viagem? Você esperar 3 anos para fazer uma viagem é sacrifício. E é o que a gente vem fazendo, né? Coisas que faz a gente, né, vibrar. Porque tá tudo bem esperar 3 anos para fazer uma viagem, desde que ela seja a viagem dos sonhos, né? Maravilhoso, né? 3 anos, 4 dias de viagem. Mas é a nossa vida, né? Então, o que que a gente está colocando ali como sonho, como meta, como objetivo, e qual a mentalidade que a gente está tendo para poder ir, né, ao alcance desse sonho? Quantos sonhos a gente tem? Acho que eu já falei isso aqui para vocês. Eu na viagem com meu marido e aí eu perguntei para ele, qual que é seu sonho? Ele, não tenho sonho. Eu, como não? Tá louco, garoto? Como assim não tem sonho? Você não sonha em ver sua filha lá com 15 anos, né, completando 15 anos na festa dela? Enfim, fui fantasiando ali na cabeça dele, né? Ele, não. Mas sim, no fundo, com certeza, gente. Nossa vida é cheia de expectativas, de vontade, de desejo. O que a gente não pode é enfiar uma faca no nosso próprio peito e rasgar, né, o sonho, né? E trazer também o sonho para nossa realidade. O sonho que a gente está tendo, ele é real, né? E isso também faz parte do processo, né? Que os nossos sonhos e desejos sempre sejam saudáveis, né? Para o nosso crescimento. Então, bora lá, meninas. Ó, eu trouxe para vocês aqui roda dos 7 tipos de riqueza. Ô, gente, eu já revisei essa apostila 1000 vezes. Toda vez que eu faço, eu encontro alguma coisa de errado. Mas ai, Deus, ó. Riqueza de conhecimento. Como que tá essa questão para você? Você tá parada no tempo? Você não estuda há quanto tempo? E isso não é fazer uma faculdade, não é fazer uma pós, não. É fazer algo diferente, é estudar algo diferente, é ler algum artigo, é focar na sua especialidade. Você trabalha vendendo hot dog na rua. Meu, se você não estudar sobre como vender, sobre como fazer a melhor salsicha, porque salsicha é podre, mas se eu vendo hot dog, ela tem que ser a melhor salsicha, eu tenho que vender ela como se ela fosse a melhor salsicha do mundo. O sabor, o cheiro para poder despertar as pessoas.
Então, por mais que eu faça algo simples, eu preciso me destacar nisso. Sabe aquela pessoa que vende o bolo no pote, mas é a coisa mais delicada do mundo? É isso, é a dedicação naquilo que eu estou fazendo. Não é bacana? Não é legal? O caminhão de lixo passando e os caras curtindo, felizes, pegando lixo. Gente, isso é trazer alegria no seu processo. Então, se os caras estão curtindo, por que que a gente não está curtindo e desenvolvendo no nosso processo? Nossa, eu não lembro de ter visto algum gari, assim, sabe, sem sorriso, porque eles trabalham no coletivo, né? E eu acho que isso é muito prazeroso para eles, né? Talvez se eles trabalhassem sozinhos não seria dessa forma. Eu não sei o quanto eles investem nisso, tá, gente? Eu tô falando aqui algo que eu vejo, tá? Se eles investem em questão de qualidade, se eles estudam outras coisas, não, só tô falando ali da felicidade deles estarem vivenciando o processo deles. E a felicidade da gente vivenciar o nosso processo é a gente se destacar em melhor performance. Porque tudo que a gente se esforça para ser melhor não para na gente, é para o outro. Traz bem-estar? Com certeza, mas o bem-estar que reflete. E isso é mais maravilhoso ainda, né? As pessoas perceberem o quanto a gente está feliz, o quanto a gente está crescendo, desenvolvendo. Isso é muito bom. Então, riqueza de conhecimento, como que tá aí? Qual nota você se dá? Riqueza de saúde, como que tá a sua saúde? Tá do jeito que você gostaria? Não tá? O que que você precisa fazer? Traga planos de ação para poder performar. Vai mudar da noite para o dia? Claro que não. Caracas, eu falei para vocês, gente, eu sou a pior do handball. Eu jogava handball há 22 anos atrás, eu fui federada, ganhava dinheiro com isso, era uma das melhores. Nossa, uau, que lindo, maravilhoso. Engravidei, vixe Maria, tenho que trabalhar que nem camelo agora. E aí, várias amigas minhas nunca pararam de jogar, mesmo tendo filhos, com várias circunstâncias, eu parei. Olha que loucura. Então, hoje eu sou a pior e eu trago isso para minha consciência. E hoje eu estou me esforçando, quem sabe, né, chegar no nível delas. Mas eu quero trazer essa qualidade de vida, porque eu fui jogar um jogo, eu falei, nossa, que legal, né? Voltei a treinar. Joguei 5 minutos, me deu crise de tosse seca. Meu Deus do céu, gente, como pode? Então, assim, é horrível, né? Você querer fazer algo e não conseguir. E aí eu não desisti. Aí eu torci o pé. Eu não estava preparada psicologicamente, nem fisicamente, nem, enfim, talvez nem meu espiritual estava preparado. É um esporte de alto impacto. Então, hoje eu estou treinando, assim, parece que eu estou correndo atrás do prejuízo. Só que o prejuízo, gente, não foram os 22 anos sem treinar o handball. O prejuízo é orgânico. Principalmente por hoje, né? Tá trabalhando sentada, não faço uma caminhada. Então, sim, foram 22 anos sem treinar. Eu nunca deixei de treinar, de fazer alguma atividade física, mas deixei de jogar um handball. Por isso que eu falo que são 22 anos, né? Mas sem treinar mesmo, faz aí uns 4 anos, desde a época do Covid. Lá na época do Covid, eu fazia caminhada e andava de bicicleta todo santo dia. Depois que eu ganhei a Nanda, meu Deus, a vida fez um... né? Então, assim, o tempo perdido, eu quero resgatar. Mas por quê? Autoestima, disposição, qualidade de vida, pensando em como eu quero chegar quando eu tiver 70 anos. Eu nem sei se eu vou chegar, mas a minha perspectiva é de querer chegar. E eu quero chegar bem. Então não se trata de ter um corpo bonito. Para mim, tá? Para mim, não é um valor assim. Admiro, não é o meu objetivo hoje, mas o meu objetivo hoje é alcançar uma qualidade de vida. Quem sabe daqui 5 anos, ou daqui 2 anos, ou daqui 6 meses, seja ter uma performance do corpo. Então, qual que é o seu objetivo em relação à roda dos 7 tipos de riqueza, que não fala só de dinheiro? Mas você ser rico é você ter conhecimento. Você ser rico é você ter riqueza de saúde. Como que está a sua riqueza emocional? Como que está o seu emocional? O mundo está caindo, você está caindo junto? Ou o mundo está caindo e você está buscando se equilibrar? Ou o mundo não está caindo, mas você está caindo, sei lá por quê.
Ou não, tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo maravilhoso, porque eu estou tendo ações diárias que me trazem bem-estar. Então, reconheçam isso. Riqueza de liberdade. Meu Deus, gente, é o meu primeiro 10 aqui, ó. Primeiro 10, liberdade. Ah, isso é muito bom. E trazendo uma questão de liberdade, a minha liberdade, gente, não é 100% liberdade. A minha liberdade é os meus 50% do meu 100, 50 estarem 50. Por isso que eu coloquei 10. Porque os outros 50 da minha liberdade representa a minha família, representa a sociedade, representa o lado profissional. Porque no mundo que a gente vive, né, a gente segue normas, regras, rotinas, protocolos, isso é universal. É universal. Mesmo que a política seja nojenta, se eu não tomar a vacina do Covid, eu não viajo. E aí? Eu posso escolher não tomar. Isso é uma opção minha. Mas se a empresa exigir que eu tome, eu vou ficar sem emprego. Então, assim, o quanto as decisões, as nossas decisões nos facilitam, favorecem, ou quanto elas nos matam, né? Nos apodrecem. Por exemplo, tá? Não vou tomar de jeito nenhum. A empresa pode me mandar embora, que eu estou muito tranquila, porque eu sei fazer outra coisa e passar fome eu não vou. Parabéns! Eu vou ter que tomar, porque eu dependo desse recurso por hora, mas um dia eu não dependerei mais e terei a minha liberdade nessa tomada de decisão. Ou vou ter que tomar porque eu quero muito fazer essa viagem. Ou vou ter que tomar porque eu vou ter que fazer uma viagem por questão de saúde familiar. Então, assim, é um negócio muito doido, né? Porque às vezes o que a gente quer não condiz com aquilo que a gente vai ter que agir. Então, dos 50% da sua liberdade, você está liberto mesmo? Isso é muito gostoso. Hoje eu posso falar que eu estou dos meus 50%, dos outros 50% não, né? Maravilhoso. Riqueza de relacionamento. Gente, eu coloquei 10. Olha que interessante. Minha irmã tá aqui, prova viva. Meu relacionamento nunca foi 10. Eu sempre tive altas tretas com meu marido. Nós estamos juntos há 17 anos, acho, 17 anos. E os primeiros anos foram terríveis. Talvez até 5 anos atrás eram terríveis, entendem? E foi melhorando, né? Eu não posso me queixar de que cada ano que passou foi melhor, mesmo, né? Eu achando que deveria ser 1000 vezes melhor. E aí muitas pessoas falam, né? Meu relacionamento era lindo, maravilhoso e foi decaindo, né? Com os anos. E o meu está sendo o contrário, né? O começo, assim, para mim foi tenebroso, mas era tanto amor, né? Tanta, enfim, que estamos aqui hoje, né? Só pode ter sido amor, né, gente? E eu e Igor, a gente se gosta demais, 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 mas somos totalmente diferentes um do outro. Totalmente, totalmente. Dava choque o tempo todo. Hoje nós continuamos sendo totalmente diferentes, mas ele me respeita e eu o respeito hoje. Eu não respeitava ele e ele também não me respeitava antigamente. Por quê? Eu não entendia o processo dele, eu enxergava mais defeitos do que qualidade. E de 2019 para cá, que eu fiz os meus processos de coach, eu enxerguei o meu marido de uma forma diferente, totalmente diferente. Porque eu estudei ali os perfis comportamentais que eu trouxe para vocês no assessment, e aí que me caiu uma ficha assim, ó, meu Deus do céu, como eu fui egoísta com ele, achando sempre que estava certa, eu sou foda, eu tô certa, ninguém manda em mim, e eu vou sim. Ele teve sempre muita resiliência para poder continuar. Um negócio muito doido, né? Meu Deus. Então, hoje, graças a Deus, né? Riqueza energética espiritual. Gente, olha que legal. Eu nunca me dei 10, porque eu nunca fui frequente na igreja. Mas hoje eu me dou 10, porque sabe quando você está ali pedindo o relacionamento mais profundo com Deus e Ele está te atendendo? Você tendo ali um momento de qualidade com Ele? Nossa, tá desenvolvida, Patrícia? Não, tô no caminho.
Mas eu me dou 10, porque eu tô no caminho, e esse caminho tá gostoso, porque eu tô sentindo a presença, eu tô sentindo que está, né, cada dia melhor. Eu não sabia fazer uma oração, eu fazia uma oração e dormia. Hoje eu faço uma oração de joelho, hoje eu faço um devocional, e, nossa, antigamente eu fazia o devocional lavando louça. Perfeito, já dei o primeiro passo, mas hoje eu faço sentada, ouvindo, internalizando, tentando. Tati, você já lê a Bíblia? Não, mas eu ouço o devocional, a palavra, e às vezes sim, eu leio um versículo, gente, eu ainda tenho muita dificuldade de interpretar, mas eu busco por fontes que facilitam esse caminho. Então, nem tudo é tão pragmático assim. Nem tudo é tão tradicional assim. A gente vai buscando por performance que facilita o nosso entendimento, que facilita a nossa jornada, que facilita a nossa conexão, a nossa entrega. Isso, para mim, está me alimentando demais. Então, por que não dar 10? Riqueza material. Como que tá essa nota para você? O que é importante para você dentro das suas necessidades? O principal não é o material, a gente sabe muito bem disso, mas é importante. É importante eu querer ter um carro do ano. É importante eu querer comprar um apartamento para alugar, fazer um investimento. É importante eu saber vender para poder adquirir uma renda extra pensando no meu futuro. É importante eu querer fazer uma viagem cara. É importante eu querer almoçar num restaurante caro. Claro que é importante eu comer uma comida diferente. Preciso, neste momento, economizar. Perfeito. Mas uma vida inteira economizando? Uma vida inteira jogando dinheiro fora? Então, como que está essa questão do equilíbrio do material para vocês? Legal, meninas. Perfeito. Bom, referente a essa roda, né, de fonte de riqueza aí, eu quero trazer para vocês os dois tipos de mentalidade aí, que é a mentalidade fixa e mentalidade aí progressiva. A mentalidade fixa, eu até falei ali na nossa live, trouxe até 5 pilares, né, que facilitam esse caminho. Primeiro é a definição de mentalidade fixa e progressiva. O segundo é o nosso desempenho profissional. O terceiro é o nosso desenvolvimento. O quarto são práticas e o quinto, plano de ação. E tudo isso a gente vai fazer aqui hoje, tá? Totalmente diferente do que eu trouxe ali na live, mas com o mesmo sentido, tá bom? Então, o que é uma mentalidade fixa? É sempre buscar a zona de conforto. A mentalidade fixa é entrar no jogo do dinheiro para não perder. Eu nunca quero perder. A mentalidade fixa, na minha vida as coisas acontecem. Na mentalidade fixa, eu gostaria de ser rica. Na mentalidade fixa, as pessoas pensam pequeno, focalizam obstáculos, guardam ressentimentos de quem é rico e bem-sucedido, buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Eu vou trazer aqui para vocês a comparação dos dois, tá? Mas convertendo para a mentalidade progressiva. Na mentalidade progressiva, o que é fixo entre entrar no jogo para perder dinheiro, para não perder dinheiro, perdão, elas entram dinheiro, olha como a palavra muda, tá? Entram no jogo do dinheiro para ganhar. E tá tudo bem se eu perder, mas eu entro é para ganhar. Olha a diferença da palavra. Entram no jogo do dinheiro para não perder. Eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder. Entram no jogo para ganhar, eu vou entrar para ganhar. Não importa o resultado final, mas eu vou entrar para ganhar. Ó a diferença. E os que traz significado, né? Na minha vida as coisas acontecem na mentalidade fixa. Eu crio a minha própria vida. Na minha vida as coisas acontecem quando eu permito. Ou deixo a vida me levar. E na mentalidade progressiva, eu crio a minha própria vida, eu crio a minha jornada, eu crio o meu destino.
eu tenho dois caminhos, o do bem e o do mal. Só que em ambos os caminhos existem várias trajetórias, não é verdade? Quantas pessoas já praticaram mal e fizeram um ajuste de rota para um outro caminho? Elas começaram aqui, né? Mas ajustaram a rota para cá. E quantos caminhos daqui do lado bom, quantos caminhos do lado bom eu posso mudar o meu destino e mudar a minha jornada? Se eu seguir esse caminho, eu posso ter um destino, mas se eu seguir por este caminho, eu vou ter outro destino. E tá tudo bem o destino que eu tiver no final. Porque eu posso ser feliz por aqui e eu posso ser feliz por aqui. Então, olha que delícia decidir isso. Eu decido fazer psicologia ou eu decido fazer enfermagem. Eu serei feliz em qual das duas eu escolher. Qual será que é a melhor? Qual será que dá mais dinheiro? Dá para perceber a mentalidade fixa e a mentalidade progressiva através das escolhas? Sem ficar apegado no que... Eu já sei o que é certo, eu escolhendo uma das duas já é um caminho certo, não é verdade? As pessoas de mentalidade fixa pensam pequeno. E certamente as pessoas, né, de mentalidade progressiva pensam gigantemente. São pessoas que sonham, né? As pessoas de mentalidade fixa focalizam obstáculos. E as de mentalidade progressiva focam na oportunidade. Gente, eu trabalhei 3 dias no evento do José Roberto Marques. O evento mínimo dele é de 3 dias, o máximo é de 7. Esse evento de 3 dias vieram pessoas para poder ser voluntária de outros estados. Para trabalhar voluntariamente das 7 da manhã às 23 horas. Esses 23 horas é sendo generosa, porque às vezes acaba 1 hora da manhã e no outro dia você tem que estar lá às 7, né? No mesmo dia, né? Não acaba, não acaba, não dorme. É exaustivo demais. Além de ser exaustivo, né? É desafiador. Você está ali sem ter sido treinada, sem saber como fazer, pegando a orientação na hora e repassando. Meu, foi uma das piores experiências que eu tive na vida. Juro por Deus. Mas faria de novo. Foram 3 dias sem ganhar dinheiro, né? Foi um trabalho voluntário, trabalhando das 7 da manhã às 23 horas. Um trabalho que eu não dava risada o dia inteiro, que foi trabalhoso pra caramba. Mas eu tirei tantos aprendizados dessa oportunidade, eu enxerguei como oportunidade. Eu me conectei com pessoas. Eu estava ali porque eu queria. E várias outras coisas que eu poderia ficar falando aqui para vocês até amanhã. Desses 3 dias horríveis. E ao mesmo tempo de grandes aprendizados. Muito doido, né? Muito doido isso. As pessoas de mentalidade fixa guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso, né? É rico é porque rouba, né? É rico porque, enfim, não pode ser rico. E a mentalidade progressiva admira outros indivíduos ricos e bem-sucedidos, né? Gente, se a pessoa merece ou não, não importa. Não importa, né? Isso não significa que só o rico merece ou só o pobre que merece, enfim, não. Isso, na verdade, significa o quanto ela buscou por aquilo, a dar esses passos. Tem tantas pessoas que são ricas, milionárias e que não pagam uma terapia. Nem sei por quê. É bem complicado, né? Pessoas de mentalidade fixa buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. E as pessoas de mentalidade progressiva buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Não é fácil não, tá? Não é fácil não, por quê? Aqui nos indivíduos negativos e fracassados, a gente vai se sentir a melhor. Acho que eu sou a melhor daqui, dessa roda. É aqui que eu vou ficar. Porque na outra roda, talvez você se sinta pior. Talvez você se sinta mais ignorante. Talvez você se sinta mais pobre, mais fodida. Eu já me senti assim várias vezes. Mas eu tive que me colocar o pezinho lá para saber como que era a sensação. E olha que engraçado.
muito dos meus sentimentos não era o olhar que eles tinham para mim. Olha que coisa louca. Eu me sentia a mais pobre, a mais fodida, a mais fracassada. Eles não me viam dessa forma. Eles nem me conheciam. Como é que a gente pode se colocar tão para baixo, sendo que as pessoas nem nos conhecem? E outra coisa, quando a gente abre a boca para poder contar a nossa história nos edifica ou nos arregaça. A gente contar quem a gente foi, legal. Só que se você contar quem você foi, como se fosse uma história que você ainda continuasse naquele lugar, ferrou. Eu nasci na favela, não estou mais na favela. Eu passei por situações difíceis, eu já ressignifiquei. Então, quem você foi não representa quem você é. Só que nunca você pode apagar isso, porque faz parte da sua história. Honre a sua história, honre a sua família. Independente das circunstâncias. Não tem como apagar isso. É legal você contar a sua história falando de quem você foi, mas de quem você é. Trazendo para o vivo, né? O presente. Quem eu sou hoje. Quem eu me tornei com as circunstâncias ruins que eu tive no passado. Isso é muito legal. Eu não tenho uma vida melhor porque meu pai era alcoólatra, que minha mãe me espancava todos os dias. Sinto muito se você foi criado neste ambiente. Se eu contar minha história, vocês vão chorar. A minha irmã sabe. Se cada um contar a sua história, a gente chora juntas. Mas quem a gente conta que a gente é hoje? O que a gente já ressignificou, né? E o que a gente quer lá na frente? Qual a história que eu quero contar de mim lá na frente? Se a intenção é conquistar seu sucesso, é importante refletir sobre a forma de pensar e perceber para onde seu mindset, a sua mentalidade está te levando. Pensamentos limitantes levam a ficar, né, à estagnação e ao fracasso, e em todas as tentativas, enquanto que crenças positivas e atitudes assertivas conduzem você ao sucesso. Eu nunca vi isso ao contrário, nunca. Meninas, então trazendo aqui algumas perguntinhas, né, poderosas, né? Então, falando aqui sobre riqueza de conhecimento, você lê, você se atualiza, você faz cursos, você participa de palestras e movimenta o seu conhecimento constantemente? Isso é muito legal. Às vezes, as pessoas sentem assim um ódio feroz de fazer algum curso dentro da própria instituição. Gente, isso não é errado, tá? Por que que isso acontece? Por quê, tá? Porque às vezes a empresa, ela fala uma coisa e faz outra. Ela te motiva numa coisa e faz outra. Ou ela não valoriza o que você tem. Então é bem difícil, né? Mas o quanto você está buscando por fora? Porque enquanto a gente também ficar ali queixando da empresa, a empresa não me traz isso, não me traz aquilo. Ok. Mas o que que você vai fazer com isso? Você está buscando por fora? Qual que é a performance que você busca por fora? Performance pessoal, profissional. O que faz mais sentido para você? Frente aos seus amigos, sócios, colegas de trabalho, você considera que tem um conhecimento da média abaixo ou acima das pessoas que convivem com você? Trazer esse equilíbrio é muito legal, tá? Porque, por exemplo, né, eu, Patrícia, nasci numa comunidade. Eu esqueci os meus amigos de comunidade? Jamais. Mas eu quero muito estar com pessoas que elevam o meu nível. Eu estar com pessoas que fizeram parte ali do meu crescimento, isso é maravilhoso. Mas desde que contribua, né, com o meu crescimento. Senão, não tem como, né? Eu sempre vou honrar as pessoas que fizeram parte do meu ciclo de amizade. Sempre, 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 porque certamente elas contribuíram em algum momento da minha vida muito poderoso, não importa quem elas se tornaram hoje. Eu sempre vou ter um carinho.
Mas não tem como conviver com essas pessoas carregando elas para o resto da vida. Assim como eu estar num ambiente de pessoas que estão acima da minha média, mas que seja um ambiente tóxico, mas que eu quero estar ali, também não é legal. Então, avaliar os nossos ciclos é muito importante. É uma pergunta que sempre fazem, né? Qual mesa ou qual roda, né, você decide se sentar? Qual o melhor conhecimento que você adquiriu na sua vida até este momento? O que te motiva a buscar mais conhecimento? O que te move? Eu fiz 6 pós. E hoje eu falo, né? Nenhuma das 6 pós colocou dinheiro no meu bolso. Eu sempre falo isso. Desde quando eu comecei a empreender para frente, tá, gente? Mas também nunca me arrependi, porque realmente foi um conhecimento. Mas eu também quero trazer uma coisa para vocês. Me deixou confusa. Porque foi tanta pós, tanto investimento, tanto desgaste de energia, que eu não foquei em nenhuma delas. Mas por que eu fiz? Porque eu queria ser boa naquilo que eu estava fazendo. Então, quando eu estava fazendo uma coisa, eu ia lá e fazia uma pós para poder me especializar, entender aquilo, entendem? Aí eu ia para um outro setor, fazia uma outra pós para poder entender aquilo, para poder ser a melhor naquilo. Então, eu preciso, né, enxergar o lado positivo da coisa, porque se eu enxergar o negativo, foi dinheiro, foi energia, não colocou dinheiro no meu bolso, nem utilizo nenhuma delas. Se eu ficar só focada nisso, acabou. Mentalidade fixa. Mentalidade progressiva. Foi uma oportunidade. Eu queria me dedicar. Eu me joguei. Foi conhecimento. Conhecimento nunca ninguém tira. E por aí vai, né? Os pensamentos positivos que a gente coloca em cima das coisas que a gente considera que não foi tão assertivo assim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente, certamente. Talvez eu teria feito só uma. Mas não me arrependo. E eu tô falando para vocês do momento que eu vivo hoje, tá? Riqueza de saúde. Você considera que dedica a preocupação e o tempo suficiente para cuidar do seu estado físico e mental? Quando foi sua última visita ao médico? Ai, gente do céu. Gente, todas essas perguntas que eu faço aqui para vocês é para mim também, tá? Verdade. Eu estou fazendo atividade física? Nossa, tá perfeita. Claro que não. Não estou indo no médico. Tá escrito aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Tá escrito aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Consultas. Tá escrito para agendar consultas. Só que eu venho escrevendo essa consulta de 3 semanas para cá. Na minha última folha, que foi de semana passada, também estava escrito. Eu só transcrevi. Mas assim, já é um passo, né? Porque eu estou escrevendo. Se eu estou escrevendo é porque eu estou com a intenção de fazer, né? Mas só tenho que fazer. Tudo bem. A intenção já vale, né? Mas tá tudo bem. Escrevi ali imposto, que eu ainda não fiz. Então, isso é importante, a gente ir colocando. A gente não consegue resolver tudo nas 24 horas. Mas como que tá a sua intenção para fazer? Tipo academia. Na segunda eu vou, na segunda eu vou, na segunda eu vou. Ó, não tá aqui, tá? Tá escrito, é o segundo passo. Ai, Deus. Você respeita os sinais do seu corpo e atende a eles com presteza, com atenção. Gente, o que está fazendo barulho aí dentro? É o estômago, é o intestino, é a cabeça, são os pés, o que que é? E se a gente buscar de uma forma integrativa, a gente vai descobrir tantas outras coisas, meu Deus do céu. E eu sempre falo isso, quem não gasta, né, com a saúde, vai gastar com a doença. O que que é melhor? Se eu não sofrer na academia, eu vou sofrer com a obesidade. Qual que é melhor? O que que é melhor? Gente, enquanto a gente sofreu, acabou. Enquanto a gente foi fazendo de uma forma automática,
mecânica, sem conhecimento, tá tudo bem, a gente não pode se julgar de jeito nenhum. Agora, o que a gente não pode é ter o conhecimento da importância daquilo e não decidir fazer algo diferente para poder mudar o game. Puta, tô toda fodida. Reconheceu? O que que você vai fazer de diferente? Tô ferrada nisso. Reconheci. Traz para perto. O que que você vai fazer de diferente a partir de hoje, a partir de amanhã, em cima disso, para poder melhorar essa condição? É importantíssimo. É importantíssimo para quem? Para você mesmo. Qual o principal motivo que você faz cuidar da sua saúde? Por quê? Qual o principal motivo que te faz, né? Que faz você cuidar da sua saúde? Por quê? Olha que legal, trazer isso para a consciência, porque quando a gente não faz essa pergunta, tá tudo bem, né? O que a gente está levando no nosso dia a dia. Gente, nossa vida é um piloto automático e Deus está sempre chamando para a gente poder olhar para dentro. Olhe para dentro, filho. Olhe para dentro, filho. Olhe para o que é importante, filho. Pode ser uma coisa de cada vez, meu filho, mas olha para dentro. Se a nossa vida é uma correria, eu não posso falar uma vida inteira que a vida é corrida, porque eu nunca vou estar olhando para dentro. Nossa, a vida é uma correria, eu entendo nada. Hoje eu não entendo que que a vida é uma correria. Eu entendo que a gente deve pausar no momento que a gente estiver e olhar para dentro. É um convite que eu faço para vocês. Olhar para dentro. Para onde eu olho primeiro? Para onde está gritando? Se é a saúde, foca nela. Se é o espiritual, foca nela. Se é o financeiro, foca nela. Olhe para dentro, para onde está gritando primeiro, para depois você ir fazendo, né? As limpezas, as varreduras, as ressignificações, enfim. E tá tudo bem, né, gente? Estamos todos nessa constância, tá? Todos nós aqui, ninguém tem vida perfeita. Mas para onde eu estou olhando para dentro? Uma outra coisa que eu quero trazer aqui de novo foi falando mesmo na questão integrativa, né? Enquanto eu estiver olhando para fora, eu só vou seguir o que é tradicional. E o tradicional, eu só vou em busca de remédio. E o remédio, ele só alivia o sinal e o sintoma. Mas a causa, a raiz, ele não vai no profundo, ele não toca na sua alma, ele não toca no profundo, ele não olha para dentro. O integrativo, ele começa a olhar para dentro. E claro que dentro do integrativo, cada pessoa, cada profissional defende o que ela faz, né? Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas, por exemplo, tá? Eu estou no desafio com a doutora Karen e a desparasitação para ela é com medicação. E tá tudo bem, porque todas as outras coisas não é com medicação. E tá tudo bem. Existe uma desparasitação com óleos essenciais. Deve existir com várias outras coisas, né? Porque são protocolos. Cada um defende o seu. Qual que tá certo? Todos. Desde que a pessoa te transmita confiança. Isso é muito legal. Que cada um vai defender o seu, mas é de uma forma integrativa, olhando para dentro, olhando para a sua cura. E a cura do espiritual, ele não busca a cura de uma coisa só. Ele é uma junção, né, de bem-estar para a cura do corpo, da mente e da alma, do espírito. Isso é muito bacana. O que representa ter saúde para você? E como fazer para que a sua saúde possa melhorar ainda mais? Então, olha que legal, é o nosso desenvolvimento diário. Lá no desenvolvimento, no desafio da Karen, de 21 dias, gente, eu não consegui fazer o ciclo ali certinho. Mas eu também não estava totalmente preparada. Eu coloquei um pé no desafio e sou extremamente grata, gratíssima, e o próximo vai ser pago. E eu vou pagar para estar lá. Eu vou. Esse foi gratuito, a menina já arregaçou. Imagina a entrega dela quando ela cobrar um valor risório, porque ela tem que cobrar. É importante demais valorizar o tempo dela, a entrega dela, a expertise dela, a paciência dela com o processo de outras pessoas. O meu processo, gente, não vai ser em 21 dias. Por quê? Eu como queijo todos os dias, eu sou apaixonada por queijo. Não pode comer mais queijo.
Então, assim, é muito difícil trazer para nossa realidade coisas que a gente faz todos os dias. É igual o fumante. Ele fuma todos os dias. Claro que através de uma decisão ele vai decidir não fumar nunca mais. Acontece. Mas ele também pode ir diminuindo gradativamente. Olha que maravilha. Então depende do perfil da pessoa para aquela quebra de crença que limitava ele. Eu já deixei de consumir o queijo por 21 dias. Consegui, graças a Deus, mas depois eu voltei. Só foi um propósito que eu fiz. Agora, parar. Então, assim, eu tô me preparando. E, na verdade, eu já consegui. A mulher que eu encomendo queijo toda semana, eu não encomendei essa semana. Eu comi mussarela esses dias. Mas, enfim, tô no processo. Entendem? Eu não estou sendo 100%, mas eu quero focar nesse 100%. Vocês estão entendendo? Não foi o tempo dos 21 dias, mas ele vai acontecer. Porque ela me trouxe tanto embasamento, tanto conhecimento, que eu falei, caracas, que menina animal, meu. Então, não é só pare de comer porque faz mal, vai te inflamar. Enfim, não é só o superficial, ela vai no profundo. E quando você tem a consciência do profundo, você começa a refletir, caracas, que legal tudo isso que eu estou conhecendo. Tudo isso que ela está me trazendo, valorizando ali o tempo, tudo que ela estudou, tudo que ela está trazendo. Que bacana. Então, olha que legal a gente valorizar para não reconhecer e querer fazer, né? Ou querer chegar próximo. Tem pessoas que vão fazer regradinho, bonitinho. Tem pessoas que vão fazer os 21 dias, depois vai voltar tudo de novo. E tem pessoas que vão aprendendo no meio do processo, tirando, fazendo limpezas, incluindo outras coisas e tendo essa resposta aí. E a resposta é no seu corpo, é na sua mente, é na sua alma, é bem isso, né? Quantas vezes vocês acordaram indispostos por algo que vocês comeram um dia antes? Por exemplo, meia vasilha de doce, eu já comi. Eu já acordei de madrugada para comer chocolate, ovos de Páscoa da minha mãe, então, pelo amor de Deus, que ódio. Várias vezes. Quando eu tomava refrigerante, eu acordava de madrugada para poder abrir a coca e tomar. É uma delícia. Mas, enfim, a gente vai tendo conhecimento e a gente vai desapegando de algumas práticas que a gente achava que era normal. Então, quando a gente traz para a realidade e observa que não é tão normal assim, na verdade, não é nada normal. Mas, enfim, até a gente desapegar é um processo, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Qual que é a nossa intenção mediante esse processo? Se hoje eu deslizei, tá tudo bem, mas eu quero viver o processo, eu quero ir diminuindo gradativamente. Ou dessa vez, com isso, eu vou ser radical, eu preciso. Então, reconhecer isso é muito importante, né? O que vai fazendo parte do processo prolongado, e o que não, para isso chega, acabou. Até para uma amizade. Vou ir aos pouquinhos. Não, chega, né? Já deu, né? A partir de hoje é não para você. Entendem? Então tem muitas coisas nas nossas vidas aí que a decisão é diária. Temos decisões diárias mesmo, né? Normalmente. Várias vezes ao dia. Mas tem algumas que é trazendo consciência, né? Sobre riqueza emocional. Você acredita verdadeiramente que consegue lidar com todas as suas emoções da melhor forma? Como a angústia, a frustração, a tristeza, a paixão. Gente, por exemplo, né? Eu fiz uma live na terça-feira. Foi uma experiência desafiadora. Eu poderia falar, não quero fazer isso nunca mais na minha vida. Porque eu senti um pouquinho de nervosinho, né? Mas eu quero fazer, quero repetir. Por quê? Tudo que a gente repete, a gente performa. Tudo que a gente repete, que a gente sabe que vai performar, a gente realmente performa. Porque a gente vai acostumando com aquilo até que aquilo se torne natural. Quando você entrou na empresa que você está hoje, como que foi no início? Uma desgrama, né? Tenho certeza. Não tem como ser maravilhoso. Maravilhoso é o acolhimento, às vezes. Mas você não sabe fazer nada. As pessoas te falam 10 orientações no dia. No outro dia, você não resgata tudo aquilo. É mais 10 novas orientações. Então, você já fica muito louco, né? E depois você não dá conta de tudo? Então, tudo que a gente faz é assim. No começo é extremamente desafiador, mas depois a gente vai performando conforme a nossa constância, a nossa disciplina, o nosso foco, o nosso objetivo, né, de alcançar aquilo. Na enfermagem, nossa, vontade de nunca mais voltar no plantão. O primeiro plantão, nossa, não quero nem voltar. Se não fosse o financeiro, eu nem voltava. Não é assim?
Porque não tem nada a ver com aquilo que a gente estudou na teoria. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. E a gente volta por amor. Claro, não, o paciente precisa de mim. Não, eu preciso aprender. Agora, só de ódio, eu vou aprender e vou me destacar daquela enfermeira, que ódio dela. É mais ou menos assim, né? Nossa vida. Ai, Deus. Como você lida com a demonstração emocional das pessoas quando você considera que algo está desmedido nas reações de alguém? Gente, vamos lá. Vai ter lugares através de pessoas que eu não consigo ser eu. Nossa, gente, eu não consigo. Mas o que cabe a mim, né? Decidir se eu permaneço ou se eu saio. Trazer isso para a consciência é poderoso. Ter essa tomada de decisão também é poderoso. O ambiente que eu estou, né? Me traz um bem-estar ou me causa mal-estar? Qual que é a minha reação orgânica? Uma coisa, gente, é eu querer trazer melhoria. Por exemplo, eu me sinto inferior quando eu converso com um médico. Eu vou carregar essa inferioridade o resto da minha vida ou eu vou decidir trabalhar isso internamente? Ó, um exemplo. Agora eu vou trazer outro exemplo. Um outro exemplo. Nossa, passou aqui, já esqueci, agora estou buscando por outro. Calma. Um outro exemplo seria, vamos supor que não gosto da minha chefe, não gosto da minha chefe, mas não faço nada para mudar isso. Então, se eu estou há 10 anos com essa mesma pessoa, o que eu faço com esses sentimentos? É sobre mim ou é sobre ela? E o que eu decido? Sobre mim, sobre ela, o que eu decido? Exemplo, tá? Ou eu vou trabalhar isso em mim, ou eu não consigo trabalhar isso em mim, porque se interfere nos meus valores, não é sobre mim, é sobre ela. E se é sobre ela, o que eu decido fazer? Eu decido ficar e fazer alguma coisa, ou eu decido sair porque não conecta mais? Muito doido isso também. Tá fazendo sentido? De qual forma você faz para equilibrar suas emoções e as reações que elas geram em você, em mim, né? Por exemplo, gente, tem muitas pessoas que falam, né? Não demonstra que você tá nervosa, não demonstra que você tá com medo, não demonstra, blá, blá, blá. E tá tudo bem. Eu, Patrícia, preciso demonstrar. Isso é minha vulnerabilidade. Talvez se eu não demonstrar, falando, eu vou demonstrar de outra forma. Então eu trago mais leveza para o meu processo falando. E o que é certo e o que é errado? O seu jeito é o jeito certo. Se você prefere falar, vai lá e fala, tá tudo bem. Não é sobre você, é sobre o outro, é sobre a percepção do outro, é sobre o julgamento do outro. E se você não falar, tá tudo bem também. Só que seu corpo vai falar. E as pessoas vão perceber. E tá tudo bem se você não falar, porque eu já percebi também. Em outras pessoas, e tá tudo bem. Também é sobre mim, sobre o meu ponto de vista, sobre a percepção que eu estou tendo. E tá tudo bem, talvez seja melhor para a pessoa não falar. Talvez seja mais confortante ela não falar. Mas, de certa forma, o nosso corpo responde. Se a gente está nervosa por dentro, não tem como não estar nervosa por fora. O medo, às vezes, a gente consegue, né? Nem sempre. E o falar, ele é tão poderoso, além de ser humilde, né? Da nossa parte. Não que não falar não seja, tá, gente? Pelo amor de Deus. Cada um, né, com o seu jeito. Mas ele transparece a sua verdade, a sua humildade, é o que você está sentindo e tá tudo bem. Quem entende, maravilhoso. Quem não entende, maravilhoso também. Mas o quanto eu carrego isso para mim? É uma preocupação para mim? Meninas, tinha até uma coisa aqui para falar para vocês em relação a isso. Tô dando umas bugadas aqui. Não é nem bugada, são coisas que eu pensei, né, em falar e que eu não anotei. Por exemplo, tá? Nós aqui, a Poli não trabalha com vendas.
a Sueli se vende o tempo todo, né? Porque ela é autônoma. Su, você se incomoda com a forma com que as pessoas acham sobre você empreender? Ou já, né, em algum momento já te incomodou e hoje não incomoda mais? Em alguns momentos, sim. Alguns momentos. Em Só alguns tem momentos, sim. em alguns momentos, sim. Tipo, poxa, às vezes perguntam, nossa, trabalho autônoma, nossa, mas é tão ruim, né? Nem sempre tem dinheiro, às vezes não tem cliente, não sei o quê. Começa, tipo, falar mais dessa questão, né, de ser algo mais incerto, né? Às vezes eu fico, Certo. às vezes eu fico um pouco meia, poxa, será? Mas também, ao mesmo Sim. tempo, eu sou super decidida. Eu decidi viver assim e tá tudo bem. O Uhum. mais importante é o Sim. que eu penso. Por mais que Perfeito. realmente a gente passa perrengue, né? Porque quem trabalha autônomo e, tipo, não tem uma Sim. empresa, mesmo tendo uma empresa, né? A gente passa por momentos, né, de altos e baixos e Sim. tá tudo bem, né? Faz parte. Então, assim, o mais importante é o que eu penso. Perfeito. E aí você está me trazendo uma experiência do seu sentimento, tá? Agora, Isso. e quando a gente traz a experiência do sentimento do outro? Por exemplo, tá? Eu fiz a live, eu falei, gente, é a primeira vez, tenham paciência comigo, é a primeira vez que eu estou me conectando com vocês. Muitas pessoas que ouvem aquilo já julgam, né? Nossa, não sabe nem o que tá falando, tá nervosa, por que que tá fazendo, blá, blá, blá. Enquanto eu estiver preocupada com isso, meninas, olha que interessante esse ponto de vista, né? Enquanto eu estiver preocupada com o que o outro está pensando sobre o meu processo, eu não cresço, eu não evoluo. E é sobre o outro, não é sobre mim. Enquanto isso não me incomodar, trazendo isso para perto, né, para minha realidade, Senhor, isso não vai me incomodar. O que as pessoas pensam, acham, falhei, eu reconheço. A pergunta que eu fiz lá no grupo, que eu falei que ia trabalhar em cima dela, eu esqueci totalmente, eu nem fiz. Então, assim, se eu ficar pegada a isso, porque várias pessoas entraram pela pergunta que eu fiz. Várias pessoas entraram pela pergunta que eu fiz. Nossa, marqueteira, né? Falou a pergunta e não falou. Então, olha, não foi proposital, não foi por Deus, eu não lembrei. Mas se eu estiver preocupada com a minha falha, acabou. Eu nem vou conseguir fazer outra live. Mas enquanto eu estiver preocupada, enquanto fazer melhor, enquanto repetir, enquanto gerar outro movimento, desafiador fazer outra, vai ser, mas eu tenho certeza que vai ser até mais leve. E de não focar, não vai entrar ninguém na mentoria. Não é sobre mim. O meu processo eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Porque enquanto vocês estão conectadas para se desenvolverem, eu também estou. O professor não se desenvolve assim? Como que ele dá aula? Estudando. E quando ele estuda, ele performa na aplicação da aula. E tá tudo bem, tá? Eu não tô julgando, pelo amor de Deus, tá? Porque cada um tem, né, os seus momentos, tá? E principalmente falando de profissionais de saúde, que têm plantões noturnos e enfim, né? E amém, tá? Mas eu tô falando que, se eu estiver preocupada por que que a pessoa não entrou, eu tenho que trazer isso para perto? Sim. É claro que eu vou perguntar para as pessoas, sentir sua falta, isso é real. E cada um vai falar, e tá tudo bem. Mas se eu estiver preocupada, nossa, por que será que ela não entrou? Será que eu não estou sendo boa o suficiente? Será que eu não estou conectando? Será que eu estou cobrando caro demais? Será que tá barato? Meu, eu estou vivendo o meu processo. Nós tivemos os melhores professores na escola? Não tivemos. E na faculdade? Piorou. E o que que eu decidi com isso? Dar o meu melhor. É eu que faço a minha jornada, sempre. Eu estudei em escola particular? Nunca. A culpa é dos meus pais? Não. A culpa é da mentora? Não. A culpa é do seu filho? Não. É nós trilhando o nosso caminho, a nossa jornada. Ninguém vai fazer por nós. O que temos
e fazer. Algumas coisas conseguimos terceirizar. Vou pagar uma empregada porque não tenho tempo de limpar a casa. Vou pagar uma empregada porque o tempo que eu tenho de limpar a casa, eu vou focar em outra coisa, gastando a minha energia para poder gerar mais dinheiro. Então, olha que interessante a progressão. Isso é muito bacana. Meninas, vamos avançar aqui, né? Alguém tem alguma pergunta? Pode ir avançando? Pode. Então, bora. Falando de riqueza de liberdade, você acredita que tem usado o seu tempo de forma como você idealiza? Ou outras pessoas e compromisso têm ditado o ritmo da sua vida? Olha que pergunta poderosa, pelo amor. Vou repetir essa pergunta, hein? Riqueza de liberdade. Você acredita que tem usado seu tempo de forma como você idealiza? Ou outras pessoas e compromisso têm ditado o ritmo da sua vida? Todas nós estamos nessa inércia. Todos nós, tá? Todos nós. Você acredita que tem usado o seu tempo de forma como você idealiza? Prestem atenção nessa pergunta. Qual que é a resposta, gente? Sejam sinceras com vocês. Outras pessoas e compromissos têm ditado o ritmo da sua vida. Minha vida inteira. Minha vida inteira. Pessoas e coisas tenham, né, geraram, né, esse compromisso aí que ditou o norte da minha vida. Claro que a minha intenção para as coisas que eu queria aconteceram, porque eu fui atrás dessas coisas. Mas outras coisas tiveram muita interferência. E o quanto isso me abalou, o quanto isso me pausou, me paralisou, me fez ter medo. Então, trazendo isso para a consciência de hoje para frente, o que eu decido com as interferências, com os ditados que tomaram ali, ó, um ritmo sobre a minha vida, sobre as coisas que eu quero e que eu não quero. Muitas coisas a gente vai continuar, tá? Ah, meu Deus, não queria acordar às 5, vou ter que acordar, fia. Segue o baile, né? Mas, o que eu posso cortar? O que eu posso fazer diferente? Por exemplo, todos os dias eu acordo às 6 e vou dormir meia-noite. Vai dormir meia-noite 15. E tenha 15 minutos de qualidade para você. Olha que grande passo. Tem que acordar às 6, não importa. Dê esses 15 minutos para você. Só respiro quando minhas crianças dormem, aí eu quero dormir também. Tem esse tempo de qualidade para você. Seja no espiritual, em alguma atividade, corra dentro da sua casa, alonga dentro da sua casa. Vocês já viram algum vídeo de mulheres se exercitando com a criança no colo? Não é só sobre exercício, tá, gente? É sobre qualquer coisa, na verdade, né? Quantas vezes por semana você reclama de não ter tempo para fazer as coisas que realmente deseja? E eu já fui uma dessas várias. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas eu sempre tive tempo para fazer as coisas que muitas coisas que eu queria, tá? Porque o meu querer hoje, eu quero ficar 3 horas dentro da academia, quero ficar dançando, quero ficar. Ai, que delícia! Ai, Deus. Mas quantas vezes por semana você reclama de não ter tempo? Hoje eu não tenho tempo para nada, porque a gente vive esses momentos, né? O que significa para você ter tempo? Quando pensa em liberdade, quantas coisas tem vontade de fazer? Cite 3 e o porquê que não as faz. Gente, olha que pergunta poderosa. Quando pensa em liberdade, quais coisas tem vontade de fazer? Cite 3. Escreve aí, meninas, 3 coisas que vocês querem fazer, que vocês desejam fazer. E o porquê que não faz? Traz isso para perto. Eu vou falar de água, tá?
eu não tomo 2 litros de água por dia e vou começar a tomar. Olha que legal, tá? Isso é liberdade, tá? Liberdade. Liberdade de tomar água, porque eu não tomo. Eu não tô falando de mim, tá? Só tô trazendo o exemplo, tá bom? Não tenho tempo nem para tomar água. Muitas pessoas não falam isso. É real. É real. Beleza, você não tem tempo para tomar água, né? Beleza. Então, se você quer tomar água, você vai escrever. Mas por que que você não bebe? Traz para a consciência. Porque quando você trouxer para a consciência, você vai comprar 2 garrafas dessa e vai deixar do seu lado. Então não é sobre tempo. É sobre a vontade de fazer. É sobre trazer para a consciência e fazer. Traz para a consciência a importância daquilo para você começar a fazer, porque senão a gente nunca vai fazer nada que a gente quer, porque a gente não deu significado para aquilo ainda. Ah, é importante tomar água, mas eu esqueço. Tá, mas e aí, o que que você vai fazer com isso, com essa informação? Você vai só tomar água quando estiver fazendo hemodiálise? E olha que se fizer hemodiálise, nem água você vai poder tomar direito. Olha que coisa louca, hein? Riqueza de relacionamento e família. Você seria capaz de afirmar que tem boas relações familiares, profissionais, fraternas e outras? Lembra que eu falei para vocês da minha madrinha? Anos sem falar com ela? Anos, 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 anos. Estou falando quase todo dia. Facilitou, tá? Ela me manda mensagem, ela me manda foto. Talvez se dependesse de mim, não seria todos os dias, vocês estão entendendo, né? Mas eu fui buscar ela. Eu dei o primeiro passo. E ela tá dando continuidade no ciclo. Olha que legal. Graças a Deus, né? Então, você é capaz de afirmar que tem boas relações familiares, profissionais, fraternais e outras? Você sabe conduzir suas relações com especificidade de cada um? Olha que legal. Cada filho não é diferente? O mesmo pau que bate em Chico bate em Francisco? Nunca. Isso é o ditado péssimo. Coisa do passado. O mesmo pau que bate em Chico não bate em Francisco. Porque as pessoas não são iguais. O que rouba um banco e o que rouba 1 litro de leite para o filho. Ambos erraram, né? Mas vão pagar com a mesma moeda? Então, o mesmo pau que bate em Chico, ele não bate em Francisco. Se as pessoas da sua família fossem estranhas, com quem você desejaria ter um relacionamento e por quê? Ninguém. Ninguém, nenhuma. Ai, meu Deus! A brincadeira. Ai, Senhor. Se as pessoas da sua família fossem estranhas, com quem você desejaria ter um relacionamento? Todas, não mudaria nada? Mudaria tudo? Qual o laço de relação que você tem mais forte? O que esta relação te traz e o que você doa para essa pessoa? Às vezes tem mesmo, né, aquela pessoa que mais te motiva. Mas como que você reconhece ela? Talvez nem reconhece, né? Talvez nem valoriza. Gosta do cuidado, mas não dá a devolutiva, né, de uma pessoa que sempre está te colocando para cima. Riqueza energética espiritual. Você considera que a sua espiritualidade é uma parte importante da sua existência ou tem negligenciado a sua espiritualidade? Forte, hein? Quais seus rituais ou crenças que te fortalecem no seu dia a dia? A gente fala tanto de crença limitante, mas por que que a gente não converte isso em crenças positivas, em crenças fortalecedoras? Então, o que que te fortalece? Uma crença que me fortalece hoje é a verdade. Gente, isso é tão poderoso. Falar a verdade é libertador. Falar a verdade é liberdade. Nossa, é bom demais. O que, o que, o que, o que, o que, ou em que a conexão espiritual se soma
para a sua conexão com você mesmo? Gente, nem eu entendi essa pergunta, mas bora lá. Deixa eu tirar esse o quê? Em que a conexão espiritual te soma para a sua conexão com você mesmo? Não, essa pergunta, olha que interessante, né? Peraí. O que a conexão espiritual te soma para uma conexão com você mesmo? Então, o que que te atrai? O que que te filtra? O que que te segura ali? Por exemplo, tá? Nessa pergunta aqui, ó. A Bíblia, gente, desculpa, não me soma. Ela me afasta. Desculpa, mas é a minha realidade. A Bíblia não me conecta, porque eu não sei interpretar. E eu vou falar para vocês o porquê que eu não sei interpretar, porque cada um interpreta de uma forma diferente. Qual que é certo, qual que é errado? Entendem? Tá? Me entendem? É por isso, tá? Então a Bíblia, para mim, Patrícia, eu gosto de ter e ela tá aqui do meu lado. Mentira. Tá ali na frente. Tá ali na frente uma Bíblia. E ela tá até aberta. E às vezes eu pego para ler. Mas assim, é bem difícil eu ter uma interpretação dela. Eu amo Provérbios, amo de paixão, porque eu consigo interpretar na íntegra. Parece que não dá a entender que é tempos passado. Para mim, dá a entender que é tempo presente. Então, eu consigo interpretar ela. Até os nomes lá, né, do passado, eu tenho dificuldade de falar, de interpretar, enfim, tá tudo bem. Então, não me soma. Reconheça o que não te soma dentro da sua espiritualidade, dentro da sua religião. Eu gosto de ir na igreja, mas tem muitas coisas que eu não concordo. Então, eu prefiro, né, fortalecer ali o meu lado espiritual e tá tudo certo. Desde que eu faça, que eu me comprometa, que eu sinta presença, que eu vou buscando no íntimo esse relacionamento. E uma outra coisa, né? Eu não julgo as religiões, tem várias, né, diferentes, né, uma da outra. Cada uma defende, né? Cada uma tem ali a sua. Cada um tem a sua. Como que eu posso falar? A sua tribo. Cada um tem sua tribo, como se fosse uma equipe gigantesca, né? E aí, como que você coloca? Uma tá certa, outra tá errada, outra. Minha melhor amiga é do candomblé. Real. Sou apaixonada por ela. Eu não gosto, não julgo, não faço questão, assim, de estar presente e tal, enfim. Mas eu percebi o quanto fez bem para ela. Ela tinha depressão, ela tentou suicídio. Acabou tudo isso depois que ela entrou, né, para esse mundo e tá tudo bem. Então, para ela foi extremamente benéfico, poderoso, enfim. O envolvimento energético espiritual. 2E aqui, olha eu na correção. O envolvimento energético espiritual que você tem tido com a sua religião, crença, ultimamente está sendo para recarregar energia ou para doar? Olha que legal. Gente, tragam isso para perto, tá? Eu estou carregada ou eu preciso tocar alguém? Olha que delícia. Preciso me carregar. Como curar se eu não estou curada? Apesar que sempre, né, necessitamos de alguma cura. Legal. Mas eu não posso curar alguém naquilo que eu ainda não estou curada. Mas se eu já me curei naquilo, qual é a minha intenção positiva de tocar o outro com uma palavra? Poderosíssimo. E para o último aqui, riqueza material. Você acredita que tem os recursos materiais necessários para ter uma vida confortável ou tem recursos materiais além? Por quê? Necessários ou além? E eu vou mais, ou falta? E se falta, o que que eu preciso fazer para tentar equilibrar, para poder tentar fazer a conta fechar? Pensei em você aqui, tá, Su? Por que que eu tô pensando em você, amiga?
Porque o CLT, ele traz ali, né, uma questão de segurança, mas tá todo mundo fudido, tá todo mundo na merda, tá, minha amiga? Fique tranquila, fique tranquila. Por quê? Não é o empreendedor e não é o CLT, é a mentalidade. Eu posso não ter nascido com essa mentalidade, porque realmente eu não nasci com ela. As influências do meu crescimento me fizeram ter essa mentalidade e hoje é o que eu busco. Então, talvez se eu não tive um crescimento com essa mentalidade, né, influências positivas e poderosas que me fizeram, né, guardar dinheiro, o dinheiro ser uma fonte de energia do bem e por aí vai. Então, hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, o que eu decido fazer com o conhecimento ou buscar por ele para fazer diferente? Faz sentido? Então, não é o conforto do CLT e não é o desconforto do empreendedor. É a nossa mentalidade. Fique tranquila por estar no movimento, por não ter dinheiro. Fique tranquila, você está construindo. Quem está no CLT está fudido, está negativo e não sei que conforto é esse. Então, eu não estou generalizando, tá? Eu não estou generalizando não, mas deve ser uns 90%. Ou mais. Não é menos, acredite. Não é menos de pessoas fudidas que não fazem nada para melhorar isso. É real. É real. De pessoas endividadas. O problema não é estar endividado. Talvez até o mês que vem eu esteja endividada. Esse não é o problema. Eu já estou, eu devo, né? Acabei de comprar um apartamento ano passado. Ano passado eu atuava no CLT. Entendeu? Devo 300 mil para o banco. Comprei um apartamento e estou pagando. Então eu devo, certo? Então o problema não é o dever. Se eu quiser, eu posso vender uma casa na praia e quitar esse apartamento. Jamais eu faria isso. Jamais. Jamais. Se eu vendesse minha casa na praia hoje, eu investiria em outra coisa e continuaria com a dívida. Porque me possibilita multiplicar o meu dinheiro e não continuar na merda. Pago o apartamento, fico sem dívida, mas continuo na merda. Vocês estão entendendo a diferença de mentalidade? Não é tenso isso? Cadê sua irmã? Oi? Você tem enfrentado dificuldades financeiras? Todo mundo. Se sim, elas vêm da escassez ou do mau gerenciamento da sua renda? Isso é importante. Gente, eu cresci. Ó, eu e minha irmã estamos aqui. Nós, eu não posso falar para vocês que a gente sempre teve uma vida escassa, não. Mas o meu pai e minha mãe sempre trouxe isso na fala. Nós nunca tivemos uma. Eles já tiveram uma vida fodida. Mas enquanto eu me enxergo por gente, eu sempre viajei os finais de semana, nós sempre tivemos casa na praia, nós sempre tivemos tudo. Todo final de ano viajando, Natal, Ano Novo, sempre, 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 sempre. Eu só lembro disso, de coisas boas, fartas. Mas o meu pai sempre trouxe escassez na palavra, e minha mãe também. Tem que economizar, tem que limpar a bunda com menos papel, tem que gastar o sabonete até o último fio lá, tem que apertar, esmagar a pasta de dente até. Entenderam? Isso é ruim? Depende do ponto de vista, de como você interpreta isso. Eu vou trazer um lado negativo, tá? Cara, tem que economizar água. Só vai tomar um banho por dia? Meu, isso é péssimo, caracas. Isso é péssimo. Putz, eu queria tomar 3 banhos por dia e não posso porque eu tenho que economizar. Que merda! Vai lá e toma seus 3 banhos no dia. Hoje eu penso dessa forma, de verdade. Nem sei se eu vou ter dinheiro para pagar a conta de água do mês que vem, mas eu vou tomar 3 banhos no dia. E vai ter dia que eu vou tomar um só, e vai ter dia que eu vou tomar 2. Mas se tiver aquele calor insuportável, eu vou tomar até 5. Meu, se joga no seu desejo. No seu desejo real de necessidade, gente. É corpo. Vocês estão entendendo? Cara, eu tô devendo R$ 1.000. Mas se eu fizer um curso e investir mais 1.000, talvez eu ganhe 5.
Vai lá e faça. Porque se você não fizer, você vai continuar devendo os 1.000, não vai ter recurso para produzir mais e vai continuar na merda. Olha a diferença de pensamento daquilo que você pode gerar de recurso. Ah, mas tô negativa. Fia, não fique preso nesse universo. O mundo inteiro está devendo. Talvez você seja o único que não esteja e não vai dar um passo para frente. É ruim, gente. É claro que é ruim. É fácil falar, né? O difícil é sentir. Mas se você não tomar uma decisão, você vai continuar sentindo. O porquê não experimentar? Colocar um pezinho lá. Sabe aquele desenho que eu coloquei para vocês? O videozinho de 2 minutos e meio apenas? O que despertou em vocês? Cite 3 emoções que os seus bens materiais geram em você. Existe a possibilidade de melhorar essas emoções sobre os seus bens? Qual? É uma sensação boa? É uma sensação ruim? É uma sensação de quero mais? O que vocês sentem, né? Então, 3 emoções que os seus bens materiais geram em você. Depois que você tem um carro mediano, quando você conquista um carro muito bom, que para você é muito bom, mas que talvez, né, para a sociedade seja mediano ainda, mas enfim, tudo que a gente prova que é melhor daquilo que a gente tem, a gente jamais quer voltar, né? Então a frase do Einstein quando a nossa mentalidade, ai caracas, como é que é a frase? A mente que se abre para uma nova ideia jamais volta para o seu tamanho original. E realmente, a mentalidade expandiu, acabou, filha, não tem como dar ré. O foguete dá ré, não tem como. Então vai para frente, bora. Abriu a mente, não tem como. Ai, meu Deus, não queria conhecer a palavra da Bíblia. E tá tudo bem, somos meros pecadores. Das 3 emoções da pergunta anterior, por que citou elas? Por qual motivo elas são geradas em você? Gente, falando de riqueza material, eu vou trazer para vocês, olha que interessante, tá? Eu vou falar com vocês sobre a primeira base da pirâmide, que é o superficial. Olha que legal. A pirâmide do autodesenvolvimento, ele começa, eu vou trazer para vocês numa próxima aula, tá? Mas ela começa com o superficial. O que é o superficial? São as necessidades. Eu necessito ter uma casa, eu necessito ter um carro, eu necessito ter status, eu necessito ser uma melhor... necessidades, necessidades, necessidades. Só que muitas pessoas não saem do primeiro nível, que são só as necessidades. E depois, quando você vai alcançando outros níveis, você vai perceber que o material é o mais supérfluo. Ah, não importa se eu ando de Fusca ou se de Ferrari. Não importa. Quero dinheiro no bolso. Vocês estão entendendo? Eu quero ser feliz. Eu quero fazer o bem para outra pessoa. Cara, eu quero fortalecer o meu espiritual. Eu quero lá andar de Ferrari. Vou andar de Ferrari quando eu tiver dinheiro para comprar. E que talvez não seja uma Ferrari, talvez seja qualquer outro carro mediano. Ou não, quero o melhor mesmo, que eu mereço, entendeu? Eu quero o melhor. Mas para mim, o meu foco não é esse. O meu foco é outra coisa, é ser luz, é transbordar, é fazer algo que me agregue valor para mim primeiro, para depois eu tocar outras pessoas. Eu quero me conhecer mesmo, do que estar preocupada em ter o carro do ano. Eu quero pedir para Deus para ser todos os dias 1% melhor. Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. É crescer todos os dias, é me desenvolver. Ah, eu quero, gente, ficar rica. É lógico que eu quero, eu mereço ficar rica. Mas, Senhor, me ensina tudo que eu tenho que aprender antes de ficar rica, porque eu não quero ser uma rica nojenta. Então, referente à riqueza material, ele está no nível 1 da pirâmide, do topo da pirâmide, que são 7 níveis. Eu quero depois trazer para vocês e vocês vão ficar surpreendidas. Isso é muito legal. Claro que focar em diversos momentos no material é extremamente importante, porque o material ele te traz conforto. Mas talvez o meu conforto ele esteja muito mais na minha mentalidade
do que o meu próprio autoconhecimento. E as pessoas vivem nesse piloto automático, pela necessidade o tempo todo. Será que eu necessito mesmo? Gente, vocês não têm noção, eu nunca ganhei tão pouco na vida quanto eu tô ganhando agora. E tá tudo bem, porque eu sei que o meu negócio é promissor, é próspero, é abundante, transforma pessoas, me transforma, é muito legal. Só que, enquanto eu prosperava meus 20 mil no mês, 25, e cheguei a prosperar 30 mil no mês, eu não tinha a felicidade que eu tenho hoje. De fazer as coisas no meu tempo, de fazer os meus próprios horários, e enfim, escolher o dia que eu trabalho. Vai ter dia que eu vou trabalhar para burro 16 horas, mas vai ter dia que eu vou estar muito tranquila. Vai ter dia que eu vou estar preocupada? Vai. Então, assim, não é fácil. Não é mais fácil do que o CLT. Não é que seja isso. Não é isso, não, mas é a liberdade, é o poder de escolha. Eu até poderia estar no CLT e construindo a minha liberdade sem nenhum problema. E se você também está bem no CLT, está tudo bem também. O negócio é a gente estar fazendo aquilo que a gente não gosta. O negócio é a gente estar fazendo aquilo que a gente não quer. Claro que se for alguma coisa que a gente não quer, mas que vai te fazer bem, tem que fazer, né? Tem que fazer. Segue o plano. Não quero fazer atividade física. Puta que la merda. Gente, eu adoro atividade física, mas eu odeio ir pra academia, não gosto. Eu vou? Não vou, não. Já tranquei minha matrícula. Mas o que que eu vou fazer para poder substituir isso? Isso é importante. Se você não quer fazer academia, não faça, mas faça aquilo que seja algo que vai te agradar, que vai trazer um equilíbrio, um ajuste, uma qualidade de vida organicamente, fisicamente, na mesma proporção que a academia iria te proporcionar. E academia é extremamente importante. Talvez você não quer fazer academia, mas o médico te indicou, olha, no seu caso vai ter que ser academia, vai lá e faça. Porque depois também seu corpo vai acostumar, sua mentalidade vai se abrir para isso, entendeu? Mas, poxa, entre escolher fazer academia, uma natação ou uma corrida, qual dos três te agrada mais para você dar esse primeiro passo? O foda é não dar o primeiro passo. Esse é o pior. Mas dê o primeiro passo naquilo que vai te fazer bem, naquilo que vai te fazer feliz, naquilo que vai te completar. Meninas, encerramos por aqui? Nossa, dei Falar só 2 horas. piscadinhas. Ah, normal, mana, fica em paz. Falar 2 horas não é fácil, não, né? Ai, Deus. Ai, ai, tinha mais aqui, mas eu vou trazer como proposta. É gostoso a gente fazer em casa também pra gente, né? Com o nosso tempo, né? Porque muitas perguntas que eu faço aqui não tem tempo para resposta, tem mais tempo para reflexão. Isso é muito bom, né? Sim. Maravilha. Meus amores, é isso, tá? Muitíssimo obrigada por estar honrando aqui o meu tempo, o nosso desenvolvimento, querendo buscar, né, se desenvolver, se conectar com pessoas, viver o processo de vocês, internalizar cada palavra, cada experiência, cada pergunta. Isso é maravilhoso demais, vocês se permitirem, né? Eu entrar na vida de vocês e contribuir, né? Porque não sou eu, é a permissão de vocês para o momento de vocês e para o meu também, né? Tá bom? Então, um super beijo no coração de vocês, ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem no particular ou no grupo, façam ali as propostas, se conectem com o que faz, né, sentido para vocês e se embora, porque muita coisa que a gente coloca ali como proposta pode ser transformadora, transformadora, transformadora. Até um filme que você já assistiu, assista de novo com uma outra perspectiva, para você ver como não muda as coisas. O negócio é doideira. Mas é isso, tá bom? Um super beijo para vocês, bom descanso, mana, bom descanso, Su, bom descanso, fiquem com Deus, Até tá? amanhã. Um cheiro. Ai, vamos tirar foto, gente. Obrigada. Tá? Eu só não vou abrir minha câmera, que eu tô numa Não tem situação problema hoje de não não, arrumei nem o cabelo. menina, fique tranquila, tá? E várias vezes, quando eu sou mentorada, eu falo, Jesus, não vou abrir a câmera, Jesus. Eu tô até com um cobertor aqui nas costas, Fique gente. tranquila, não tem Desculpe problema mesmo. não, Su. Vamos lá, 1, 2, 3 e...
Aí, depois eu mando lá no grupo. Sensacional, meninas. Ó, beijo, bom Beijo, descanso. boa noite. Obrigada para vocês também. Beijo.